Pronto, agora sim estamos todos na tela e prontos para esta entrevista aqui à nossa Dani, que no final tem aqui estas caras todas bonitas para também fazer alguma pergunta, se assim entenderem, que elas também já andaram a escolher a tua vida, Dani, no bom sentido, no bom sentido. Então, vamos começar aqui pelo princípio, para termos aqui uma linha condutora, para conhecermos o melhor que se consiga a Dani e aproveitar este momento para lhe voltar a agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. A Dani é aqui uma mulher dos 7 ofícios, tem aqui variadas atividades, está sempre on. Se vocês seguirem o Instagram da Dani, ela está sempre em lives, sempre em apresentações, sempre com mil e uma coisa, e ela disponibilizou de facto este bocadinho para nós e de qual eu agradeço imenso. A Dani é atriz, é formada ou licenciada em Artes Cênicas da Faculdade de Artes do Paraná e é muitas outras coisas. E dentro dessas muitas outras coisas que nós vamos perceber aqui, estas ligações todas, ela tem uma pós-graduação em Literatura Infantil-Juvenil. Ela é mentora de desenvolvimento pessoal, que agora cá em Portugal também está muito em voga, e temos aqui uma contoterapeuta e temos uma terapeuta pessoal e temos aqui várias historinhas para conseguirmos perceber como é que uma grande mulher passa aqui da atriz, a contadora de histórias, a utilizar as histórias como terapia, a mediadora pessoal, como é que uma mulher pode ser tanta coisa numa só. E então, Dani, vou-te começar a dar a palavra também para interagir comigo. Bem-vinda. Obrigada, Joana, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Hoje eu brincava e dizia assim, estou indo para Portugal sem ir, mas logo eu vou. E muito feliz em estar conhecendo todos vocês também que estão assistindo essa gravação. Acho que a coisa que a gente mais quer nessa vida é poder comunicar aquilo que faz o nosso olho brilhar e que faz o nosso coração ficar quentinho. Né? Eu sempre digo que se você está em dúvida do que fazer na sua vida, responda essas duas perguntas. O que faz teu olho brilhar e o que faz o teu coração se aquecer de verdade? Qual é o tipo de coisa que você faz porque você ama? Né? Aí é que começa. E eu digo que é assim que começa a minha jornada. Eu sempre procurei caminhar dentro do que me fazia feliz, dentro do que eu amava. Por mais que muitas vezes o mundo nos diga que não é por aí, que a gente tem que se enquadrar, que a gente tem que se encaixar. Eu sempre digo que a gente tem que se encaixar na gente mesmo primeiro, né? Porque se encaixar no mundo é impossível, porque a gente não tem como controlar o mundo. Então, quando a gente se encaixa dentro de nós mesmas, o caminho aparece, o caminho se constrói. E foi mais ou menos assim que foi acontecendo na minha história. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Eu sempre fui aquele tipo de criança curiosa, cheia de imaginação, que inventava histórias o tempo inteiro, que se trancava no quarto da avó para vestir as roupas da avó e da tia e brincar na frente do espelho, que pegava lápis, eu tinha uma caixa de lápis de cor de diversos tamanhos, e eu fazia as famílias dos lápis. A família azul casava com a família vermelha, e aí eles tinham os filhinhos, e essas eram as minhas bonecas, né, os lápis. Então esse meu universo sempre foi muito imagético. Eu tenho um irmão por parte de pai, mas eu cresci como filha única, então uma criança sozinha, tendo que usar a imaginação para brincar, sempre no meio de muitos adultos. E aí essa essência das histórias sempre esteve perto de mim. Mas, oh, Dani, aí, tu tocaste aqui em pontos muito importantes no início da tua conversa, em que nós temos que fazer aquilo que gostamos e temos que nos encaixar, não é? Encaixar o nosso coração naquilo que nós fazemos. Nós hoje temos aqui, nesta entrevista, temos aqui estas caras todas, estas meninas todas que irão ter este futuro e algumas vezes já falamos sobre isto, e isso é importante para elas, passar essa mensagem, não ser eu a dizer, mas outras pessoas de fora a dizerem isto,
isto e a ressalvarem a importância de conseguirmos fazer algo que a gente gosta e que de facto vai nos trazer outra motivação para o trabalho e outra alegria, e vamos fazer as coisas com outro gosto. Quando nós não nos encaixamos, as coisas não são assim tão simples. E a Dani não poderia ter começado da melhor forma, não é? Acho que as frases-chave de abertura foram fenomenais, porque enquadram-se perfeitamente dentro deste grupo que está aqui connosco hoje. Tu estavas a dizer, Dani, que desde pequenina que começavas a fazer as tuas histórias, e adorei as histórias dos lápis que casam uns com os outros. Daí se vê a tua criatividade, não é? E com 9 anos tu já fazias teatro. Mas antes destes 9 anos nós temos um percurso de uma menina que passou pela escola primária e que, como é que ela chega ao teatro? Nós temos aqui alguém da família que está ligado ao teatro, ou eras tu que precisavas do teatro para te refugiar e criar as tuas próprias histórias? Então, na escola, eu sempre fui aquele tipo de menina que adorava participar das atividades, né? Eu digo assim, eu nunca fui tímida, né? Isso não me pertence, como diz, né? E eu participava, então, das apresentações escolares, gostava muito disso. E quando eu tinha 8 anos, a minha família mudou de cidade aqui no sul do Brasil. A gente morava numa cidade mais perto do litoral e a gente foi morar mais na serra, mais distante. E nessa mudança, minha mãe me falou, já que você não vai mais ter o que você tinha, porque eu morava numa rua sem saída, com amigas para brincar, então uma liberdade que eu não teria mais nessa nova casa. Então minha mãe falou, vamos procurar uma atividade que envolva artes, porque a Fundação de Cultura ficava próximo da minha casa. E aí vamos lá. E minha mãe sonhava que eu fizesse balé, né? Ela achava lindo as meninas fazendo balé e eu detestava balé. Eu falava, não quero fazer isso, não gosto. E aí eu lembro que passei por uma sala visitando as instalações e eu vi uma escada caracol assim e um grupo lá em cima fazendo umas caras e bocas e uns barulhos. E eu falei, eu quero fazer aquilo ali, porque parece ser muito legal. E aí eu lembro que não tinha turma para minha idade, eles não tinham turma para criança, eles só tinham turma para adolescentes. E aí eu entrei numa turma em que a maioria dos alunos tinha mais que 13 anos. Então eu era a mais nova daquele grupo. E aí meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, né? Eles nunca foram ligados ao universo da arte, mas eles sempre me perguntavam, você quer? Se você quer, vamos. Né? Então, esse apoio foi essencial para mim no início dessa caminhada. E como é com 9 anos a expor-se dessa forma? Porque as crianças, quando são mais novas, participam, muitas delas pronto, são obrigadas mais ou menos a participarem nas atividades da escola, têm que necessariamente, não é, fazer parte do grupinho, da turma, e depois as festinhas que vão acontecendo na escola. Mas há sempre aquelas crianças que se vão destacando do próprio grupo e que nós vemos que vai haver ali um enfoque em determinadas áreas. A Dani disse uma coisa interessante, que foi do balé, em que de todo que queria fazer balé, e mostra aqui também a importância da própria estrutura familiar em não empurrar para uma determinada área, mas dar liberdade de escolha, porque muitas vezes acontece exatamente o contrário. E a Dani teve este suporte familiar que foi vais fazer aquilo que tu queres e vais te encaixar naquilo que tu te sentes bem. Mas Dani, aos 9 anos, disseste há bocadinho que já estavas no mundo dos palcos, não é? Como é que foi esta estreia? O palco sempre foi um lugar em que eu me senti muito em casa. Acho que aquilo que eu brincava na frente do espelho, imaginava, de repente só começou a acontecer na frente de outras pessoas, assim. Então, sempre foi muito leve. Esse lugar de falar e de se posicionar sempre veio com muita leveza para mim. E aí, quando algumas pessoas às vezes me dizem assim, nossa, mas é tão difícil ir para o palco, é tão difícil se expressar, o que eu sempre costumo trazer é o seguinte, eu não acredito muito nesse lugar do talento. Eu acho que a gente apenas entra em contato com competências internas, com habilidades internas. Algumas pessoas entram em contato com essas habilidades mais cedo do que outras, porque existe terreno fértil para isso.
né? Então, eu sei de coisas que me estimularam. O fato de eu ser muito sozinha, né, me estimulou a buscar a imaginação, buscar os livros, buscar as histórias. Minha mãe sempre foi uma grande leitora de histórias para mim. Ela lia antes de eu dormir. Meu pai sempre foi aquele homem da oralidade que sentava na mesa, contava os causos, né? Então, as histórias sempre estiveram muito presentes. E eu sempre tive essa liberdade de experimentação. Tudo que eu não tinha na liberdade de experimentação física, por exemplo, minha mãe era muito receosa para eu subir numa árvore, para eu andar de bicicleta. Então, essa parte motora que eu não desenvolvi na infância tão fortemente, né? Por outro lado, essa parte de imaginação, criatividade e expressão me foi muito experimental, assim, né? Eu pude experimentar muito. Então, acho que aí veio a naturalidade. Então, para mim era muito prazeroso. Com 10 anos, eu apresentava em outras escolas já, da região onde eu morava. Eu lembro que eu tenho até uma foto muito legal sobre isso. Eu fazia uma cartomante, assim, né? Que lia bola de cristal. E aí, né, tinha uns gestos, assim. E eu amava, era uma comédia, era super divertido. E sempre foi muito prazeroso expressar. Sempre foi o meu lugar seguro, a expressão, né? Então, acho que por isso que eu me encontrei nesse lugar. Eu li na tua biografia que as personagens eram o teu refúgio. Estavas a dizer há pouco que foste criada como filha única e imaginavas-te a criar outros mundos, vestias as roupas da tua avó, fazias a tua caracterização e inventavas as tuas histórias. Achas que é importante nós conseguirmos também passarmos para o outro lado, conseguirmos interpretar o outro, interpretar algo que a gente não tenha a oportunidade de vivenciar e que é através da interpretação de outras coisas que nós conseguimos vivê-las? Com certeza. Hoje, né, trabalhando como terapeuta, eu acredito demais na força dos arquétipos para que a gente possa visualizar e resolver os nossos próprios conflitos internos, né? Então, quanto mais uma criança tem acesso a histórias e quanto mais a gente experimenta o expressar uma história, a base do meu trabalho como conto-terapeuta está nesse lugar. Eu preciso me abrir para ouvir essa história e, consequentemente, também conseguir o quê? Conseguir desenhar, né, essa história dentro de mim. Então, eu escuto, eu vejo como ela me toca e eu represento essa história. Seja através das mais diferentes formas artísticas, do desenho, da pintura, da música, do teatro, porque quando eu expresso, eu coloco a minha voz no mundo, né? E o poder da minha expressão é o que me cura, porque aí eu encontro o meu lugar, eu acho o meu eixo, né? Então é essencial a representação e o jogo, né, com as narrativas, porque nós somos compostas de narrativas, né? Antes de saltarmos a esta parte da contoterapia, eu quero saber mais coisas sobre ti, porque esta parte terapêutica surge mais tarde. Quando tu fazes todo o percurso de escola, quando tu ingressas no ensino superior, nunca houve ali nenhuma dúvida do que é que tu irias ser, porque tu já trazes esse percurso de trás, ou em algum momento disseste, se calhar não é por aqui o meu caminho, se calhar não vou seguir este caminho porque este caminho não é todo mais fácil. Ou foi algo que sempre tiveste em mente? É isto e ponto final. Porque sabes que os jovens às vezes, não é? Nós enquanto jovens andamos ali a divagar e nem sempre temos certezas. Sim, quando eu até ingressar na graduação, eu tinha muita certeza de que esse era o meu lugar. E aí eu deixei a casa dos meus pais, fui morar sozinha em outro estado, em outro sítio, para conseguir fazer a minha graduação. E aí foi um ano de muitos aprendizados, muitas descobertas. E no final daquele ano eu realmente duvidei. Eu falei, será que é esse o lugar? E aí, consequentemente, meus pais ficaram doentes, quase que ao mesmo tempo os dois. E eu precisei voltar para minha cidade para dar suporte para eles. E aí tranquei a minha faculdade. E essa foi uma época em que eu realmente parei para pensar. Eu cheguei a pensar em cursar psicologia na época, por isso que hoje, quando esses caminhos se cruzaram na minha vida, eu falo nunca nada é por acaso, né? Porque esse sempre foi o outro lugar de carinho, né, e de afeto para mim, observar o ser humano, olhar. Eu sempre fui uma criança muito observadora,
né? Quando andava de ônibus, olhando as pessoas, andando na rua, observando, imaginando as histórias das pessoas. Eu lembro que quando eu estava em um prédio, um apartamento, eu olhava as outras janelas e eu pensava, o que será que se passa em cada uma dessas janelas, dessas vidas, né? E sempre nesse lugar da observação e da construção das histórias. Então, esse sempre foi o lugar para mim, né? Tu, aos 16 anos, tens aqui então uma idade característica, não é característica, mas é um ponto importante dentro aqui desta idade, não é? Em que tu já estás aqui numa fase de transição, não digo para adulto, mas também já não és nenhuma criança, não é? Já não estamos a falar da tua representação aos 10 anos, é algo mais consistente. Mas diz-nos uma coisa, tu no sítio onde vives, ou vivias naquela altura, tu frequentavas algum centro de teatro, alguma academia de teatro? Como é que te formaste também de uma forma mais consistente? Sim, o centro de formação, eu entrei aos 9 anos, e eu Uhum. estive nesse centro dos 9 até os 15 anos de idade, né? Então, foi tempo de formação em teatro, essa formação mais livre. E aí, aos 15 anos, eu fui convidada para ingressar no grupo da universidade. Então, uma coisa que sempre aconteceu na minha vida é que eu era sempre a mais nova, mais precoce naquele ambiente, né? Então, com 15 anos, eu estava com os universitários que faziam teatro. Fui convidada a participar daquele grupo e comecei a participar de alguns festivais e viajar. E aí, aos 16 anos, eu decido começar a trabalhar com teatro, né? A construir o meu sustento a partir desse universo. E aí, trabalhando já com as histórias e com as crianças. De certeza absoluta que tens aí, toda a gente tem, sempre algo que nos fica, assim, alguma atrapalhada que tenha acontecido pelo meio, assim, uma voz que uma pessoa se esqueça e depois o que é que faz em cima do palco para ultrapassar esse momento, ou nos bastidores, alguma coisa que tenha acontecido. Lembras-te assim de alguma que nos queiras partilhar, para depois fazermos uma pausa com música? Sim. Tem uma situação que acho que aconteceu quando eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, ou 14. Nós fazíamos uma peça bem adolescente, falando sobre as questões da adolescência. E tinha uma cena que eu fazia, que eu estava sozinha no palco, com um ursinho de pelúcia, a menina sofrendo de um amor platônico e tudo mais, e era só eu no palco, e de repente despenca um dos refletores de iluminação, bem na minha frente, assim, a poucos centímetros de cair em cima de mim mesmo o refletor. E eu no meio da cena, e o teatro cheio, e aí é aquele momento, você continua a cena, você para, você vê que o refletor caiu, você não vê, você esquece. Eu lembro que eu fiquei meio paralisada, assim, e aí meio que continuei com o ursinho ali, né, falando com ele, enquanto alguém retirava o refletor e tudo mais. E foi uma situação complicada, mas onde o improvisar, né, o ato de improvisar e lidar com o que acontecia começou a me ser muito útil, assim, né, porque essas coisas inusitadas sempre aconteceram e acho que vai muito de como a gente lida com elas, mas o susto foi grande. É como o amor platónico que tu estavas a representar, é um susto, não é? É medonho. E aconteceu-te um barulho de fundo nesse exato momento. Vamos fazer então uma paragem aqui para um momento musical e já voltamos à conversa com a Dani.